Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais fortes da nossa literatura, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro de 1938, uma história onde o silêncio fala muito mais alto do que qualquer palavra. E é exatamente isso que a gente vai tentar entender. Como o autor conseguiu criar algo tão poderoso usando tão pouco diálogo? E olha, a melhor forma de começar é com o próprio autor definindo a obra. Ele disse: "Fiz o livrinho sem paisagens, sem diálogos e sem amor". É uma frase direta, cortante, né? Ela já dá o tom de tudo. É uma narrativa nua e crua, sem enfeite nenhum, focada só no essencial para sobreviver. E no coração dessa história está uma família de retirantes. O pai, a mãe, 2 filhos bem pequenos e a cachorra deles, a baleia. Eles estão ali lutando para sobreviver no sertão, um lugar que não perdoa. E eles estão tão focados em sobreviver a cada dia, que até falar acaba virando um luxo. Então vamos começar com a nossa primeira parte. Um mundo sem palavras. É aqui que a gente entende o cenário e o desespero total dessa família fugindo de mais uma seca devastadora. Aqui, o cenário é muito mais que um pano de fundo. É quase um personagem, sabe? O sertão é uma força que oprime. Pensem só, uma planície avermelhada, cheia de ossos de bicho pelo chão. E lá em cima, o voo negro dos urubus. É um lugar que praticamente te obriga a ficar em silêncio, que dita cada passo que se dá. Então, vamos conhecer essa família mais de perto. Tem o Fabiano, o pai, a Sinhá Vitória, a mãe, os 2 filhos que, olha que coisa, nem nome eles têm no livro. E claro, a cachorra, a baleia, que é tratada como gente da família. E o que eles têm? Quase nada. Uma espingarda, uma cuia para água e um baú. Isso já diz tudo, né? É a pobreza na sua forma mais crua. E pra gente ter uma ideia do nível do desespero, tem uma cena que é brutal. A fome aperta tanto que eles chegam ao ponto de sacrificar o papagaio de estimação. Pensa bem, o único bicho que imitava a fala humana, que trazia algum som de palavra para casa, vira comida. É um símbolo muito forte de como a necessidade de sobreviver apaga tudo, até a comunicação. E essa brutalidade nos leva direto para o Fabiano, o pai. É a nossa segunda parte. Fabiano, homem ou bicho. É aqui que a gente vai fundo na cabeça dele, nessa briga que ele tem com ele mesmo, para entender quem ele é nesse mundo. O mais impressionante no Fabiano é essa confusão interna dele. Uma hora ele olha para si mesmo e pensa: Fabiano, você é um homem, cheio de orgulho por ser forte, por conseguir sobreviver. Mas logo depois, o pensamento muda para: você é um bicho, Fabiano. Porque ele sabe que é tratado assim, como se fosse um animal, uma propriedade do patrão. Ele queria muito saber falar, ser respeitado, mas a vida dele é na base do som gutural, da comunicação quase animal. Essa frase aqui resume tudo. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Para ele, o mundo das pessoas, com as regras, as palavras complicadas, as injustiças, é um lugar perigoso. É um mundo onde ele não sabe como se virar, como se defender. Isso fica claríssimo num capítulo chamado Cadeia. É o seguinte, o Fabiano vai para a cidade e acaba perdendo o pouco dinheiro da família num jogo de cartas com um soldado. Depois, o mesmo soldado vai lá e o provoca do nada. O Fabiano reage e acaba preso e apanhando. Sozinho na cela, ele fica tentando entender por que aquilo aconteceu. E a única conclusão a que ele chega é que a culpa é dele, por não saber falar, por não saber arrumar as palavras para se defender. Agora vamos sair um pouco do Fabiano e olhar para a esposa dele, a Sinhá Vitória. Nossa terceira parte é sobre o sonho dela. Um sonho muito simples, mas que diz muito, muito mesmo, sobre a vida que eles levam. Para começar, a realidade deles é esta. A cama onde eles dormem não é bem uma cama. É um estrado improvisado com varas tortas e irregulares. Imagina o desconforto, é mais uma coisa para lembrar todo santo dia da vida precária que eles têm. E no meio de tanta dificuldade, qual é o grande sonho da Sinhá Vitória? Uma coisa que parece tão básica, uma cama. Uma cama de verdade, com estrado de couro, sabe? Igualzinha à do seu Tomás da Bolandeira, que era um homem que sabia ler. E essa frase aqui, ela mostra o tamanho desse sonho. Só faltava uma cama. Porque a cama, para ela, não era só um objeto. Era um símbolo de dignidade, de um mínimo de estabilidade. Era a esperança de ter uma vida um pouquinho mais normal. Uma vida que não fosse só sobreviver. Era a normalidade que eles nunca tiveram. Ok, e como esse ciclo todo continua? A gente vê isso nos filhos. É a nossa quarta parte, o silêncio herdado. Vamos ver como os meninos já estão sendo moldados para viver essa mesma vida, sem voz, igual aos pais.
E aí fica uma pergunta no ar, uma pergunta que o livro faz o tempo todo. O que será que acontece quando a curiosidade de uma criança, aquela vontade natural de aprender sobre o mundo, é sempre reprimida, sempre punida? Olha só essa cena, que é terrível. O filho mais velho escuta a palavra inferno. Como qualquer criança, ele fica curioso e pergunta para a mãe o que é. A mãe não sabe explicar direito, dá uma resposta qualquer. O menino insiste, quer entender de verdade. E o que acontece? A mãe, já irritada com a insistência, bate nele. A lição que ele aprende ali não tem nada a ver com a palavra inferno. A lição é: perguntar é perigoso, é melhor ficar quieto. Com o filho mais novo, a gente vê outra coisa. Ele tenta ser forte que nem o pai. Vê o Fabiano domando os animais e tenta imitar, montando num bode. O resultado? Ele leva um tombo, é humilhado. Ou seja, até o desejo de ser forte, de ser competente, é esmagado pela realidade dura. E com isso, a gente chega na nossa parte final para amarrar tudo isso. Seção 5, o ciclo de vidas secas. Aqui, a gente vai juntar todas as peças e entender a grande mensagem do livro. O título, Vidas Secas. Não podia ser mais perfeito. Porque não é só a terra que é seca. A vida deles também é. Seca de palavras, seca de conforto, seca de esperança. É um ciclo que não acaba nunca. Fugir da seca, encontrar um lugar por um tempo, e aí a seca volta e eles têm que fugir de novo. E o mais interessante é que a própria estrutura do livro mostra isso. O Graciliano Ramos escreveu os capítulos meio soltos, sem uma ordem certa, e só depois juntou tudo. Por isso, a história não parece ter um começo, meio e fim certinhos. São mais como pedaços da vida deles, que poderiam acontecer em qualquer ordem. Isso reforça ainda mais essa ideia de que nada muda, de que eles estão presos nesse ciclo. No fim das contas, Vidas Secas é isso. A história de uma família presa num ciclo brutal, sem saída. É um livro de 1938. Mas que deixa uma pergunta que vale até hoje. E para aqueles que não têm palavras para articular seu sofrimento, quem os ouvirá? O silêncio dessa família, um silêncio forçado pela miséria e pela injustiça, continua ecoando de um jeito ensurdecedor.